Olá, hoje 24 de maio, dia de Pentecostes. Hoje é domingo, hoje é dia de irmos à igreja, de orarmos, de termos um dia maravilhoso, um dia agraciado por Deus pela vinda, pela ressurreição, pela aparência dele no meio de nós. Consideremos que somos aqueles discípulos que estavam ainda discutindo a morte de Jesus e a questão da ressurreição. De repente ele diz: eu estou aqui. Como é bom, né? Hoje o evangelho é curtinho. Antes eu vou ler um trecho interessante. Mesmo quando faça o certo, se a tua intenção não for boa, estarás errando. Podemos dizer isso quando fazemos uma caridade forçada, uma esmola sem vontade, aquela esmola que você diz, ele nem está precisando, ele não quer, ele vai dar para outro, ele vai dar alguém para comprar coisas de vício, e aquela esmola não serviu para você como caridade. Claro, caridade é aquela que você faz com amor, aquilo que você doa com vontade de doar. Ela vai servir para quem quer que seja, não precisa ser especificamente para aquela pessoa que você diz, eu tive que dar para ela porque ela estava precisando, mas acontece que lá onde ela estava precisando, tinha um vizinho, tinha um coleguinha do outro lado que também estava com a mesma necessidade. Então vamos partir o pão, porque é melhor que parta o pão e que ela sacie duas pessoas, do que saciar uma só e ela ficar doente de tanto comer, né? Ou então guardar para comer depois e ficar apodrecido. Pensemos nisso. É só uma reflexão. Tá? No evangelho de hoje, como hoje fala do Pentecostes, começa em Atos dos Apóstolos, sobre isso que é esse dia tão maravilhoso de hoje, falando sobre o dia de Pentecostes. E nesse dia do Pentecostes está em Atos dos Apóstolos que a vinda do Espírito Santo, viu? Ele vem falando sobre... Está no capítulo 2, né, que é a vinda do Espírito Santo, no versículo 1 a 11, certo? Aí ele fala assim, ó, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se partiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Que lindo, né? Achavam-se então que em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações, que abaixo do céu, ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um. Uns ouviam falar na sua própria língua. Olha só, aqui, dando uma repassada, achavam-se então em Jerusalém, quer dizer, eles estavam em Jerusalém. Os judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu, quer dizer, aqui na terra estavam justamente aqueles bons, aqueles de bom coração. Então, ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de cada um. Aliás, se maravilhavam-se e cada um ouvia falar na sua própria língua. Interessante. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos eles
que haviam, né, todos estes que falam, como estão todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Como, né? Como ouvir, como que a gente ouve aquelas pessoas falando na própria língua? É interessante, né? Então, partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judeia, a Capadócia, o ponto, em algum ponto da Ásia, Frígia, todos os lugares, de todos os países, de todas as nações, eles compreendiam ali naquele momento a chegada de algo brilhante, inusitado, valioso, poderoso, que é o Divino Espírito Santo, né, que é hoje no dia de Pentecostes. E nesse dia, a gente também, aqui no Evangelho de João, está no capítulo 2, anotem vocês que não foram para a missa, né? No capítulo 2, de 1 a 11. Não é, aliás, no capítulo 2 é Atos dos Apóstolos, viu? Então, vocês vão ver aqui, justamente no capítulo João, o dia de Pentecostes. Onde é que está? É a aparição aos discípulos, né? Então, na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar. Está no capítulo 20, viu? Foi justamente aonde vem. E se achavam por medo dos judeus, Jesus veio e pôs no meio deles. E disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Quer dizer, ele deu poder aos apóstolos para perdoar os pecados. Hoje nós temos na Igreja Católica os padres, né, na Igreja Evangélica, os pastores, são os representantes de Jesus aqui na Terra que podem fazer isso, perdoar os pecados. Mas isso não quer dizer que você que nunca foi à igreja, que não é batizado, que não tenha ido a fazer uma confissão, possa ir para o inferno. Não. Jesus veio pelos pecadores e com certeza Ele é o Senhor do perdão. Mas também não custa nada nós procurarmos essa purificação antes da hora. Quem sabe chega o dia em que Jesus vem para essa colheita e vai dizer que eu não lhes conheço. Então podemos sim, nessa trajetória de nossa vida, sermos humildes e saber que somos pecadores, que pecamos. É uma meditação da palavra de hoje. Jesus desceu o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse: a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem o retiverdes, serão retidos. Quer dizer, se você disser, você não será perdoado, então esses ali não serão perdoados, porque Deus deu esse poder para eles. Mas isso é uma forma da gente procurar com mais humildade as pessoas, se reunir no grupo a quem pertencemos, nos identificarmos como filhos de Deus, e a casa de Deus diz que tem muitas moradas. Então nós podemos aqui nessa terra, como diz assim, na terra como no céu, procurar uma dessas moradas e habitarmos, frequentarmos e procurarmos conviver de bem uns com os outros.
A felicidade só existe em nós quando nós propagarmos essa nossa felicidade que existe dentro de nós para os outros. De nada adianta que uma felicidade falsa cantarmos as mil maravilhas enquanto nós estamos fazendo mal a outro. Estamos tentando fazer o outro ficar triste e infeliz. Então, tenhamos um bom dia de Pentecostes e até a próxima vez, quando eu puder fazer outra live com vocês, essa meditação da palavra.